Então vamos dar início à nossa reunião, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos concede e mais uma vez aqui nos reunirmos, agradecendo ao Mestre Jesus e toda essa equipe de amigos espirituais que nos amparam, nos encorajam a seguirmos em frente. Quanto temos a agradecer por tanto amor que nos envolve. Que façamos por onde, que tenhamos, Senhor, humildemente lhe pedimos, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, destes ensinamentos que vêm a nós por ti, Pai, e pela tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações e em novos erros. E livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então, uma leitura do Evangelho. Capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. E eis que, chegando-se a ele, um lhe disse: Bom mestre, que obras devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás o furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu estas palavras, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo mais, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, bom, é, o apego, né? A questão do apego excessivo, a tudo que a gente acaba fazendo nessa vida, né? Pode fazer com que atrapalhe um pouco a nossa caminhada na busca do aprendizado, tão importante para nós, né? A questão espiritual, porque nós estamos aqui justamente para trabalharmos as nossas questões espirituais, né? Que elas são importantes. Então, que a gente nunca esqueça, né? De quem somos, por que aqui estamos, né? As oportunidades que estamos tendo junto de nossos familiares, enfim, do nosso ciclo de amigos, do meio que Deus nos colocou, para que a gente possa aprender e compartilhar, tá? Tudo é importante aqui, tá? Tanto o nosso trabalho material também é importante, tem o porquê, né, de seguirmos aquela profissão, né? Mas a gente nunca esqueça de quem nós realmente somos, tá? E o cuidado que nós devemos ter na questão do apego, tá? Às vezes a gente fala, mas eu sou desapegado na questão financeira, tudo. Mas muitas vezes a gente acaba se apegando aos pequenos detalhes, né? Como, eu só na minha cama, as coisas que eu tenho, que são ali pequenas, que podem passar despercebidas, mas que se um dia a gente não tiver, a gente vai sentir muita falta. É lógico, tudo tem o seu devido valor, e é esse equilíbrio que a gente deve buscar nessa caminhada. Equilibrar aquilo que nós temos, o porquê temos, e o mais importante é quem somos e para onde iremos, regressaremos. Tudo bem, pessoal? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Bom, como nós iniciamos agora,
tá? O capítulo 18, que fala um pouco sobre obsessão, né? Então, nós estamos ali na segunda página. Antes de a gente dar sequência no estudo, eu gostaria de falar um pouco sobre obsessão, né? O que é as consequências, né? Os tipos de obsessão que Kardec ali nos trouxe através do estudo que ele realizou, para que a gente possa entender um pouco antes da gente dar sequência, tá? Então, eu separei aqui uma passagem do livro que nós já estudamos, que é esse aqui, ó, Obsessão, o Passe e a Doutrinação, que nós estudamos anteriormente, e esse livro aqui, Obsessão, tá? Que fala um pouco antes da gente seguir em frente aí com essa questão, tá? Então, alguns pontos importantes que a gente tem que se atentar. Então, o primeiro ponto que Allan Kardec enumera é o seguinte: os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em conhecimento. Opa, peraí, o Pacheco está entrando. Pronto. Os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Como não passam de almas humanas desembaraçadas de seu invólucro corporal, ainda apresentam uma variedade maior que a que encontramos entre os homens na Terra. Por isso que vem de todos os mundos e porque entre os mundos a Terra nem é o mais atrasado nem o mais adiantado. Há, pois, espíritos muito superiores, como os há muito inferiores, muito bons e muito maus, muitos sábios e muitos ignorantes. Aos levianos, malévolos, mentirosos, astutos, hipócritas, facetos, espirituosos, trucitas, etc, etc. Tá? Então, recebemos influência dos espíritos que nos cercam? Recebemos. Porque nós pensamos, nós emitimos pensamentos, nós temos gostos, nós temos aquilo que nos atrai, e essas escolhas que nós fazemos atraem outras escolhas que vibram ali na mesma sintonia. Então, nós recebemos essa influência, tá? E que nem ele fala, os espíritos não são iguais. Nós não somos iguais, tá? Nós estamos fazendo uma leitura, cada um vai recebendo a informação, nós somos individualidades, tá? Então, esse é um ponto que Kardec nos traz. Segundo ponto, estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que, nem por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado, espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer bem, outros para nos fazer mal, conforme eles sejam bons ou maus. Então, peraí, o Amaury também está entrando. Boa noite, Pacheco, Amaury. Vamos lá, tá? Então, é aquilo que nós falamos, estamos cercados aí por uma nuvem invisível, né, de espíritos que se interessam aí por nós, e uns bons, outros nem tanto, né? Interessante. Terceiro ponto, pela inferioridade física e moral de nosso globo na hierarquia dos mundos, né? Ou seja, nosso planeta de provas e expiações. Os espíritos inferiores aqui são mais numerosos que os superiores, tá? Então, os espíritos que são atraídos aqui para nossa órbita, para nossa atmosfera. O Mauri, se ele entrou. Quarto ponto. Entre os espíritos que nos cercam, aos que se ligam a nós, que agem mais particularmente sobre os nossos pensamentos, aconselhando-nos e cujo impulso seguimos sem nos apercebermos. Felizes se escutarmos a voz dos bons espíritos. Quinto ponto. Ligam-se aos espíritos inferiores aqueles que os escutam, junto aos quais têm acesso, aos quais se agarram. Tá? Então, ligam-se aos espíritos inferiores aqueles que os escutam,
junto aos quais tem acesso e aos quais se agarra, tá? Então, o convite, a questão de fazer o convite, né? Então, parte de nós, das nossas emissões mentais, né? De tudo que a gente está querendo fazer, como que estão as nossas ações, tá? Então, a gente não pode se esquecer que isso pode representar ali um convite que espíritos inferiores possam estar ali ao nosso lado. Então, depende de nós, tá? Nós é que somos responsáveis pelo sentido desse convite que nós fazemos. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Se conseguirem estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam, obsidiam-no, subjugam-no e o conduzem como se fosse uma verdadeira criança, tá? Então, eles fazendo guarida, eles recebendo esse convite, estando ali no nosso convívio, participando das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, aí esse envolvimento ele pode se intensificar, tá? Então, quando nós falamos de obsessão, está ligado à questão do domínio que espíritos de uma ordem inferior fazem sobre o nosso psiquismo, ou seja, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. E pode ser uma coisa mais sutil, que vai tomando proporções maiores e vai dando um campo maior de ação desses espíritos, passando ali de uma obsessão simples para uma fascinação, enfim, para uma subjugação, que é o que o Kardec nos trouxe aí através dos estudos que a gente vai ressaltar, tá? Então, partimos do princípio que estamos envolvidos aí por uma atmosfera de espíritos, né? Mas o que a gente tem que estar atento é aquilo que eu estou emitindo, aquilo que eu estou fazendo, qual o convite que eu estou fazendo aos espíritos que estarão comigo. Tudo bem? Alguém fala alguma coisa aí? Roberto, meu amigo, por favor. Só lembrar que a obsessão, ela é algo muito complicado e difícil, né? Isso, ela delata que quem tem uma obsessão é médium, né? Porque existe a ligação de espírito para espírito, né? Normalmente, aqui a gente recebe essas obsessões por aqueles irmãos que estão desencarnados e provavelmente fizemos mal a eles em outras etapas das nossas encarnações, né? Mas também ela pode acontecer como você bem falou, né? Por exemplo, se eu sou fanático por alguma coisa e o espírito também ele pode se juntar a mim, né? Se eu tenho ideias de, por exemplo, de assassinato, e ele pode se juntar a mim apenas por eu ter essa ideia, né? Como você bem falou. Via de regra, as obsessões são feitas para nós que estamos encarnados, pelos aqueles espíritos que estão desencarnados e que nos conhecem bem pelo mal que fizemos, né? Mas a profilaxia é justamente como o Vitor falou, são as nossas emissões mentais, né? Então, nós que somos médiums, sofremos esse tipo de obsessão, né? Então, a gente tem que tratar de deixar elas como obsessão simples, para elas não virar obsessões mais complexas. Só isso aí, Vitor. Bom, então é isso aí. Então ele vai dar aqui mais o sexto ponto. A obsessão jamais se dá senão por espíritos inferiores. Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e afastam-se desde que não sejam escutados. Tá? Então, os bons espíritos, os nossos amigos, eles vão nos ajudar, tá? Mas não vão ser aquelas ideias repetitivas, nos direcionando para um local, tá? Não, faça isso, não. Pelo contrário, eles deixam a nós o direito de tomarmos escolhas, né? Tá? Então, eles jamais vão interferir no nosso livre-arbítrio. É isso que a gente tem que se atentar, tá? Então, se tivermos passando por alguma situação nesse sentido, daquelas ideias repetitivas, então é um sinal de alerta aí que todos nós devemos nos atentar sobre.
O grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produzem marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação. Tá? Então, a obsessão simples é a ação quase que permanente de um espírito estranho que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira e de fazer isto ou aquilo. Tá? Então, são aqueles estados de... Essa é a obsessão simples. Estados de perturbação temporária que nós temos, por exemplo. Então, perdemos Vitor, o... Pode falar. uma dúvida. Isso tem a ver com os nossos vícios, assim, no caso? A vontade de fazer alguma coisa, a vontade de comer excessivamente, a vontade de dormir Excessivo. excessivamente? Tudo que sai fora de um equilíbrio, a gente tem que se atentar, tá? Porque a nossa condição espiritual ainda, nós temos débitos, enfim, muitas situações que nem o Roberto nos ressaltou. E nós acabamos atraindo essas situações, tá? Só que isso vai aumentando, né? Essa questão desse envolvimento desses espíritos passa de algo simples e aí se instala um processo e ele vai se tornando um processo mais amplo que o espírito tem sobre o obsediado, aquele que está recebendo a ação. Tá? Eu vou falar um pouco depois sobre alguns pontos que possam nos levar também a essa questão das obsessões aí que está ligado a nós, né? Tá? Mas é isso mesmo, Paulo. Tudo que foge do nosso equilíbrio. Por exemplo, se você tem a vontade de fazer uma coisa, estou com vontade de comer alguma coisa. E aí você come, aí daqui a pouco quero comer, sabe aquelas ideias que ficam tipo ideias pesadas, ideias que não param, que são ali repetitivas e você já está satisfeito, por exemplo. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Ou então, para tomar determinadas atitudes também. Tá? Então, tudo que é repetitivo, que está ali, como se estivesse falando para você, faz. Então, você pode ficar atento que há uma outra vontade ali fora a sua que está potencializando tudo. Tá? Então, essa obsessão simples são aqueles estados de perturbação temporária. Às vezes a gente perde o controle, todos nós, né? Perdi o controle de uma situação, e aí depois você volta à tona, fala, poxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter agido de outra forma, né? Aí depois aquilo se torna repetitivo e você toma a mesma atitude, sabe? Aquela irritação, e você não tem controle sobre a situação, e aí vai acontecendo, aí acontece outra vez, aí outra. Aí isso aí vai fazendo com que você possa perder o controle. Então, essa reflexão que a gente acaba por tomar nessas irritações, perturbações aí, irritações temporárias, vai chegar um ponto que a gente vai achar que isso tudo é normal. E a gente não vai ter mais como ter um controle sobre isso. Não vai parar de refletir sobre isso. E aí já está ali um processo de obsessão, já vai se instalando. Tá? Então, é algo que é temporário, mas depois nós retomamos o controle da situação, né? Podemos até refletir sobre tudo que aconteceu, mas devemos estar atento como que isso, como que essa constância vai se fazendo aí para cada um de nós, tá? Situações possam ali levar para que a gente tome a mesma atitude difícil. Vai lá e cutuca o outro para te falar uma coisa, ou faz alguma coisa para você perder o controle, e a gente acaba perdendo esse controle, ou então achando que é uma atitude que foge do meu controle. Eu não consigo, e aí se instala um processo de culpa, por exemplo, e aí tudo isso vai abrindo cada vez mais, vai enfraquecendo as nossas defesas, tá? No sentido de nós refletirmos sobre as nossas ações e vai abrindo o campo para esses espíritos que estão ali interessados nesses processos obsessivos. Tá? Então, essa seria a obsessão simples que ele fala. Pessoa solicitada por uma necessidade incessante de agir dessa ou daquela maneira. Tá? Então, aconteceu, ok, acontece com todo mundo. Nós nem sempre estaremos nos dias levando tudo da mesma forma. Mas o importante é a gente não perder essa questão de refletir sobre as nossas ações para que, ocorrendo uma situação, a gente possa lembrar, poxa, isso vai me levar para determinado caminho, então eu vou tentar me esforçar para que eu não tenha o mesmo comportamento. A gente vai cair, mas o importante é que a gente não deixe de passar despercebido
essa reflexão íntima que nós devemos fazer, tá? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Deu para pegar aí, pessoal? Então vamos lá. O processo da fascinação. Fascinação é uma espécie de ilusão produzida ora pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos, né? Raciocínios falsos, que envolvem ali aquele que está sofrendo o processo obsessivo. E essa ilusão produz um logro sobre as coisas morais. Falseia, agora é importante, ó, falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem, tá? Então, faz instalado ali o processo de obsessão simples. O espírito já tem mais ação sobre os pensamentos daquele obsediado, né, que está recebendo esses processos, essas intenções aí de obsessão, de obsediar alguém. Então, ele vai perdendo a reflexão sobre as atitudes, tá? Então, a pessoa perde, ela está fascinada sobre si mesma, tá? Então, tudo que ela faz, ela acha que é normal, tá? E ela é envolvida pelo espírito para que tome determinadas atitudes, muito que a gente acaba estudando até na questão da doutrina, na mediunidade, esse envolvimento que se faz perante os médiuns, achando que são médiuns brilhantes, que desenvolvem trabalhos brilhantes, a questão do elogio, por isso que nós não nos atentamos muito a essa questão do elogio, tá? Porque isso aí pode fazer com que acabe desenvolvendo ali um processo de fascinação, e aí o médium, enfim, ou aquele que está recebendo esse processo vai tomando atitudes, e se alguém tenta chegar para conversar, para tentar falar, olha, pense no que você está fazendo, a pessoa já se irrita, já se estressa, e fala, poxa, quer tomar atitudes difíceis, porque ele está muito cheio de si, tá? Sabe aquela pessoa que nunca aceita ajuda, acha que tudo está certo, que tudo é ela, e ela, o que ela faz está certo, o mundo está errado, os outros estão errados. Então, se a gente estiver passando por uma situação assim, tendo alguns pensamentos nesse sentido, que fazem com que a gente não reflita, não olhe o que está acontecendo ao nosso redor, tá? Então, a gente tem que se atentar muito sobre essa questão, tá? A gente perde o nosso senso crítico sobre as nossas atitudes e as nossas ações. Tudo bem? Então, agora vamos para a subjugação. A subjugação é uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre, impelindo a pessoa às mais desarrazoadas ações, e por vezes as mais contrárias a seu próprio interesse, tá? Então, significa a perda total da vontade, tá? Então, já está ali um processo de obsessão instalado, o obsediado ele está sendo fascinado, e agora o espírito tem um total controle sobre ele, fazendo com que ele tome atitudes difíceis, e a pessoa, enfim, aquele que está recebendo esse envolvimento, não tem forças morais para enfrentar isso. Então, é como se falassem assim, você tem que se ajoelhar no meio da rua e cantar uma música. Ele vai fazer isso, porque ele não tem como lutar contra isso, ele já perdeu essa vontade. Então, ele deixou de refletir, ele deixou de pensar, ele deixou de ter um senso crítico. Então, tudo que acontecer ali, ele vai tomar atitude, ele vai fazer aquilo. Tá? Então, representa isso, a perda total da vontade moral contra as atitudes. Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Então, é isso aí. Eu gostaria de só fazer uma pergunta. Pois não, Amaury? No processo de obsessão simples, que é porque eu peguei aqui o bonde andando, mas me parece que está falando disso, não é? Sim, isso. O processo de obsessão simples, me parece, então, que a pessoa ela pode lutar contra essa obsessão. Ou seja, ela pode se vigiar, né? E a pessoa, por si só, ela consegue sair desse processo obsessivo. Nesse outro caso, agora é a fascinação, né? A pessoa, se ela perdeu a vontade,
Então, a cura disso, para ela se livrar dessa fascinação, ela vai precisar necessariamente da ajuda de terceiros, já que ela perdeu a vontade, ela não tem mais consciência daquilo que é do ridículo, perdeu, né, a vontade sobre si mesma. E, então, eu entendo que talvez seria isso. Ela não consegue mais sair sozinha desse processo? Sim, quando ela entra nesse processo de fascinação, ela já não consegue, ela já não está tendo forças, então ela está sendo tomada ali por pensamentos, né, que fazem com que ela fique só cheia de si, faz com que aquele que está recebendo essa influenciação, ele vá se afastando do grupo, né, onde ele poderia receber uma ajuda, tá? E que essa ajuda vai ser muito importante, porque por si só ele não consegue, tá? Então, quando o obsediado entra nesse processo de fascinação para subjugação, aí ele já está recebendo ajuda externa, é isso mesmo que você falou, tá? Mas o problema é que às vezes demora muito tempo para ele poder buscar uma ajuda, né? Até ele se cansar de toda aquela situação, achar que há um novo caminho, enfim. Porque se você tenta ajudar, ele pode brigar com você, falar, não, o que você está falando? E aí os espíritos que estão ali obsediando ele vão influenciar ele mesmo. Olha, mas é isso mesmo, ele está querendo ir contra você. E aí você não tem mais forças para resistir a esse arrastamento moral desses espíritos. É justamente isso mesmo que você falou muito bem. A gente está pensando, né, eu pensei aqui, como se todo mundo tivesse o conhecimento que nós temos, né? O sujeito que não tem o conhecimento da doutrina espírita, ele não vai, né? Se o sujeito que estuda espiritismo, ele entra numa situação dessa, ele já precisa da ajuda de terceiros, dificilmente ele vai buscar ajuda. Imagina o sujeito que não tem esse conhecimento. Então, mas aí, assim, né? Então, teria que ter alguém que tem o conhecimento, que fosse levar ele para uma casa espírita, fazer alguma espécie de um tratamento, ainda que à distância, para poder cessar esse processo. Então, mas assim, o que você falou está certo. Porém, a gente não pode esquecer que a ajuda se dá independente da religião. Então, por exemplo, há seguidores do catolicismo que de repente estejam passando por esse processo obsessivo, mas há espíritos em que, em algum momento, essa pessoa que está recebendo essa ajuda, o espírito que quer ajudar, desculpa, alguém que esteja passando por esse processo obsessivo, ele vai se ater ali de um amigo, de um familiar ou até mesmo do próprio. Quando ele der uma pequena brecha, alguma ideia ali, eles vão conseguir fazer com que chegue ajuda. Né? Influenciando ele, por exemplo... Ele vai trabalhar... Desculpe. Ele vai trabalhar em convencer o obsessor a desistir daquilo e menos no obsidiado que não tem condição nenhuma. Isso, ele vai trabalhando... na verdade, o certo é que os dois, eles vão se esclarecendo, né? Mas se ele não é da doutrina espírita, enfim, ele não segue o caminho da doutrina, ele vai receber ajuda dentro das possibilidades dele, vai ter a mesma oportunidade. A gente sabe que na doutrina, quando a gente fala dessa questão da obsessão, muitas vezes o espírito que está obsediando alguém, ele pode se melhorar mais rápido do que aquele que está recebendo esse processo obsessivo, tá? Porque ele percebeu, a questão do esclarecimento, ele percebeu que ele pode seguir um outro caminho, enquanto o outro ainda se compraz nas dificuldades, e aí ele vai dando lugar a outros espíritos que também estão interessados em obsediá-lo. Entendeu? Então, a ajuda se dá de várias formas. O bem trabalha de muitas formas, né? Dentro das possibilidades e do entendimento de cada um de nós, né? Isso é muito importante. Obrigado. Tudo bem, meu amigo? Quer acrescentar mais alguma coisa? Tudo bem, Amaury? Para mim ficou bem claro, eu agradeço. Tá bom. Obrigado pelas suas colocações. Ficou bem claro. Obrigado pelas suas colocações também, tá? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado. Então, deu nosso tempo. Então, eu vou falar algumas causas da obsessão para a gente se atentar, que o nosso tempo já está acabando. As causas, né, segundo o livro Obsessão, Passe e Doutrinação, do Herculano Pires, as causas da obsessão decorrem de vários fatores, dos quais as mais frequentes são problemas reencarnatórios, tendências viciosas, egoísmo excessivo, ambições desmedidas,
aversão a certas pessoas, ódio, sentimentos de vingança, futilidade, vaidade exagerada, apego ao dinheiro e assim por diante. Essas disposições da criatura atraem espíritos afins que a envolvem e são aceitos por ela como companheiros invisíveis. Os espíritos obsessores não são os únicos culpados da obsessão. Geralmente, o maior culpado é a vítima, tá? É aquilo que nós falamos. Quem está fazendo o convite? Tudo bem? Bom, nós somos espíritos que trazemos muitas dessas dificuldades, entre outras, né? Tá? E aí acabamos atraindo, né, situações, companhias, tá? Mas a gente tem que estar atento, reflexionar sobre as nossas atitudes, porque parte de um princípio onde nós podemos, pela nossa vontade, o nosso querer, nos libertarmos dessas companhias que são obsessão simples, ou de um processo mais instalado que seria a fascinação, e aí para a subjugação, tá? Então, depende de nós. Vamos ficar atentos, refletir, o estudar, né? A questão da prece, mantemos aí hábitos saudáveis, o que conseguimos, né? E trazer isso para a nossa caminhada, que com certeza a gente vai atrair companhia de espíritos, nossos amigos interessados no nosso bem, tá bom? Então, depende de nós. E Kardec enumera dessa forma. E aí, sobre a questão da doutrina, né, que é o nosso caminho, ele fala o seguinte, Herculano, rapidamente. No Espiritismo, o método empregado é o da persuasão, tá? Ou seja, da conversa, do esclarecimento. Progressiva do obsessor e do obsediado, ou seja, de ambos, tá? Ambos são necessitados. E a gente não pode só enxergar a questão de um lado, tá? Muitas vezes a gente pode ver que nessa encarnação, aquele que está recebendo esse processo obsessivo, essas influências, em algum momento aí para trás, ele vivenciou alguma situação, enfim, aconteceu aí algum desentendimento, enfim, alguma coisa, tá? Então, a gente tem que tentar não entender todo o contexto, que muitas vezes a gente não tem esse entendimento, mas fazer ali a nossa parte, tá? E o que se chama de doutrinação, ou seja, esclarecimento de ambos à luz da doutrina espírita. Não se usa nenhum ingrediente especial, emprega-se apenas a prece e a conversação persuasiva. Esclarecido o obsedado, atinge-se o obsessor, que ficam, por assim dizer, vacinados contra novas ocorrências obsessivas. Então, está dando aqui o nosso tempo. Então, vamos... aquela reflexão diária que a gente tem que fazer sobre o nosso dia, sobre as nossas atitudes, né? Nos policiarmos, enfim, procurarmos mudar as sintonias, porque a gente sabe que nem todos os dias vão ser da mesma forma, tá? Que a gente vai conseguindo reverter essas situações. Tudo bem, pessoal? Então é isso, eu vou postar aqui no grupo, lá depois do nome do livro, direitinho. Então, antes da gente seguir em frente, eu quis trazer essas questões para vocês, porque o capítulo inteiro vai ser só sobre obsessão. E aí o André Luiz, junto dessa equipe espiritual, eles vão dar alguns detalhes bem interessantes aí, para que a gente possa, né, entender um pouco mais sobre essa questão da obsessão, do resgate, do amparo, como que se dá, tanto no plano espiritual como dos encarnados aqui. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida aí, a gente está à disposição, eu, Roberto, enfim. Tudo bem? Então, vamos finalizando aqui. Tudo bem, Amaury? Joia? Então, eu vou... Daqui a pouco a Tati vai chamar outra reunião, né, para a gente dar continuidade. Estão todos convidados também, tá? Então, vamos finalizar com uma prece. Agradecer a Deus por esses assuntos, por todo o amparo que tivermos. Obrigado, Senhor, por tanto que nos é ofertado, pelos ensinamentos que vão nos proporcionar seguirmos adiante na nossa caminhada. Ampara-nos, Senhor, no que está por vir. Que tenhamos força e coragem para lidar com os assuntos e o discernimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Já nos vemos já. Boa noite. Boa noite. Obrigada.